palavra de Deus diz isso. E hoje nós vamos falar sobre o encontro desse Deus que é amor, né, nas nossas vidas. Eu queria, né, que nós pudéssemos ler esse primeiro versículo, que vai dar base para todo o resto, né, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vou ler na NAA, você pode acompanhar, né, você pode ler também aqui no telão. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, nós oramos agora pela compreensão espiritual da Tua palavra. Que o Senhor possa falar de forma audível. Ó Deus, que possamos ser tocados e ministrados pela Sua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós lhe damos liberdade para que o Senhor fale aos nossos corações. Que as vozes que tentam tirar nossa atenção agora, que as preocupações desse mundo, Deus, que a nossa mente, Pai, produza agora frutos através da Sua palavra, Senhor, que possamos ser ministrados. Deus, eu oro em nome de Jesus, que todos aqui nesse lugar sejam tocados pela Sua palavra, Senhor, que não volta vazia, como diz, né, o Senhor tem o controle de todas as coisas, e nós oramos agora, que tudo que for contrário à Sua vontade, Pai, que cesse agora, que caia por terra, no nome poderoso de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém? Nós olhamos para esse texto e vemos aqui Deus se relacionando com o homem. Esse era o propósito do coração de Deus, de se relacionar com o homem, né? O homem foi criado para que Deus se relacionasse com ele, né? Por isso que quando você olha e lê esse texto, você percebe que algumas peculiaridades, o Senhor estava todos os dias ali, né, junto ao homem, falando ao coração dele. Isso era algo, né, que acontecia diariamente. E o texto diz que nesse jardim, né, o Senhor estava todos os dias junto ao homem, falando ao coração do homem. A presença de Deus era constante. Adão e Eva, né, eles se deliciavam da presença constante de Deus. Mas o texto também diz que quando houve o pecado, quando houve uma desobediência de uma ordem que Deus havia dado a esse casal, a primeira atitude de Adão e Eva foram se esconder da presença de Deus. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos falar sobre a presença de Deus. Algo tão importante, né? Tão maravilhoso é nós estarmos diante, juntos da presença do Senhor, né? E quando nós olhamos para a palavra, e principalmente para esse momento, nós olhamos e vemos que tanto Adão quanto Eva, eles não valorizavam a presença. O tema dessa mensagem é o encontro nos jardins. Deus deseja se relacionar conosco, amém? Você crê nisso? O fato de você estar aqui hoje, o fato de você, né, estar nesse momento, o fato, né, de Jesus ter vindo a essa terra, foi porque Deus deseja se relacionar contigo. Isso é ponto, né, que ninguém vai discutir, né? Deus é um Deus de relacionamento. Não é um Deus, né, que está longínquo, não é um Deus que está afastado, não é um Deus que não se importa. Como nós falamos aqui, você provavelmente já está cansado de escutar o pastor falar, né? Mas algo que toca o meu coração é que um dos nomes de Jesus é o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que está junto, o Deus que está presente. E essa presença, ela é constante.
Irmão, né, talvez você tenha a mentalidade, né, você foi ensinado assim, talvez, você veio de uma cultura que era assim, que você talvez só se conectava com Deus quando você estava debaixo, dentro de um templo religioso, mas deixa eu falar algo para você, a presença de Deus está contigo todos os dias, né? Há uma promessa de Jesus, onde Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos aprender que esse momento que nós estamos vivendo aqui, é muito importante, porque é onde nós se reunimos para contemplar a Deus, adorá-lo, né, a comunhão. Esse momento é muito especial, e a Bíblia nos orienta, né, a estarmos juntos. Mas a presença de Deus não está limitada somente nisso. Deus está conosco todos os dias. E Deus está conosco nos dias, né, que eu saio desse lugar, no meu trabalho, na minha casa, na faculdade, na escola, né, aonde quer que eu esteja. O Senhor ali está conosco. Essa presença, né, está conosco todos os dias. Agora, a presença está conosco. E nós estamos usufruindo e se deleitando nessa presença, aí já é uma outra questão, né? Quando nós vamos para o significado da palavra Éden, tá? É deleite, é deleitar-se, é aproveitar-se, né? É se deliciar, deleitar, descansar, né? E quando nós vemos a lição espiritual, né, é que no descanso, no deleite, a presença do Senhor era constante. Mas nós olhamos para esse coração, tanto de Eva e de Adão, e eles não fizeram por merecer, né? Eles não valorizaram a presença, ao ponto de dar ouvido, a ponto de, né, questionarem, a ponto de não acreditarem, a ponto de não terem fé para, né, obedecer aquilo que Deus tinha falado. E sabe, irmãos, muitas vezes nós perdemos, né, a conexão com a presença de Deus por alguns desses motivos. É muito fácil, né, nós questionarmos e falarmos, puxa, mas imagine, né, uma serpente falar, óbvio que eu não ia dar valor, né? É fácil, né? Não, imagine, uma serpente falar comigo, eu já ia correr, como Cláudio Duarte diz, né? Mas, irmão, hoje a serpente, ela mexe na nossa mente de forma sutis. Hoje a serpente não está de forma, né, como uma serpente, mas em coisas sutis. Questionando as ordens de Deus, os direcionamentos de Deus para as nossas vidas. Será que é isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia diz? Puxa, não, mas você merece ser feliz, não é isso? Essa é a serpente desses dias, irmãos, que tem sorrateiramente, né, minado, como assim fez na vida de Adão e Eva. E por causa disso, por causa, né, desse momento, desse veneno que foi lançado, tanto Adão e Eva, eles perderam a conexão com a presença maravilhosa de Deus. E nós precisamos cuidar, porque Deus preparou um jardim para o homem, mas o homem não valorizou aquele que estava no jardim. Talvez Deus preparou um jardim para a sua vida, um lugar específico para você, onde Ele deseja se relacionar contigo, onde Ele deseja estar diariamente junto a ti, onde Ele deseja estar, e talvez esse jardim seja o seu coração. Onde você, ali, nesse lugar, né, experimenta, se deleita, como é a palavra Éden, se deleita nesse jardim, não pelo que o jardim pode lhe dar, mas por causa da presença que nele está.
E sabe, irmãos, a presença é algo essencial. Estar conectado com Deus, estar junto de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a voz de Deus, né, ter conexão. A presença é o próprio Deus morando em nós, né? O Espírito Santo diz que habita em nós. Existe um dado, não sei de onde foi tirado esse dado, mas diz assim que 95% das atividades da igreja primitiva teriam parado se o Espírito Santo tivesse sido removido dela. Pensa comigo, uma igreja, né, 95% da igreja pararia se o Espírito Santo tivesse sido tirado da igreja primitiva. Agora, na igreja moderna, se o Espírito Santo tivesse sido tirado, 95% continuaria a mesma coisa. Por quê? Porque hoje, né, a presença não é algo que dá ibope. A presença não é algo, né, que nós valorizamos, deveríamos valorizar. Por isso, uma igreja que ama a Deus, ela valoriza a presença de Deus. Uma igreja que ama a Deus não está preocupada, né, somente em algo visível, mas está preocupada, né, com a presença de Deus. E ainda que tenha uma ou duas pessoas, uma igreja que ama a Deus, valoriza a presença de Deus, né, honra a Deus, mesmo que esteja sucumbindo na sua estrutura, porque Deus deseja ser valorizado. Presença de Deus. A minha pergunta é: nós temos valorizado a presença de Deus? Use esses dados com relação, né, que foi dito sobre a presença de Deus. E se a gente usasse esse dado para as nossas vidas? Se aquilo que fazemos, né, e aquilo que temos vivido, se Deus tirasse da sua presença de nós, né, o Espírito Santo, como nós nos comportaríamos? Será que viveríamos da mesma maneira? Como comportaríamos? Como viveríamos? Será que as nossas atitudes seriam as mesmas? Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Nesse jardim, nós vemos que Deus preparou um jardim. A Bíblia diz, Efésios 1:4, que Deus, né, criou, a palavra de Deus diz, né, que Deus criou o mundo para que o homem vivesse. Então, quando nós entendemos isso, o jardim foi criado para o homem, para que Deus estivesse ali, mas o homem desfrutasse. Tanto que Deus fala para o homem, né, você vai dar o nome, você vai governar, você vai cultivar, você vai guardar. Agora, irmãos, nós vemos na atitude de Adão e de Eva, eles não valorizaram aquilo que era mais importante dentro daquele lugar, a presença de Deus. E nós precisamos fazer algumas questões e levantar alguns questionamentos para as nossas vidas. Será que aonde Deus nos colocou, nós temos valorizado a presença dEle? Ou temos valorizado, né, o lugar onde Ele nos colocou? E eu sou o primeiro a fazer esse questionamento, né, porque eu sou pastor. Obviamente, esse questionamento é muito pertinente na minha mente, porque às vezes nós estamos preocupados com as coisas que Deus fez, mas não com Deus que fez todas as coisas. Quando nós olhamos a vida de Marta e Maria, nós entendemos isso. Marta preocupada com as coisas, e eu não digo que você não tem que estar preocupado com as coisas, obviamente, você precisa estar.
Mas o problema é você colocar as coisas acima do Deus de todas as coisas. É valorizando, né, as coisas e não a presença de Deus. Talvez você possa falar, puxa, mas Marta estava fazendo. Mas não era o momento. Maria estava desfrutando do Deus que estava ali. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, irmãos. A presença de Jesus é algo mais importante que eu e você podemos buscar. A presença de Deus, a face de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre face, né, está falando sobre a presença de Deus, encontrar, né, a presença de Deus. A Bíblia diz que Ele procura por verdadeiros adoradores. Há uma procura de Deus por nós, por os verdadeiros adoradores. Deus deseja se revelar, assim como era no Éden. Deus deseja se mostrar. Deus deseja comunhão. Irmãos, Deus nos criou, né, para ter comunhão conosco. Por isso nós precisamos valorizar a presença. Irmãos, para a vida de um crente, tudo é sobrenatural. Sabe o grande problema? É que nós começamos a viver somente no natural, valorizar somente as coisas que são aqui naturais. E isso nos afasta da presença de Deus, porque Deus é Espírito. Existe uma frase do Bill Johnson, né, onde ele diz assim: fazemos distinções entre o natural e o sobrenatural. Essas são as esferas em que vivemos. Mas Deus possui apenas uma esfera, a natural. Tudo é natural para Ele. Tudo é natural para Deus. E nós precisamos viver nessa forma, irmãos. Então, assim, o que eu estou vivendo aqui hoje, né, o êxtase, a presença, a glória de Deus hoje aqui, nesse lugar, né, o momento que eu levanto minhas mãos, que eu adoro, que o Senhor fala no meu coração, não é somente para cá, mas é para lá fora. É na minha casa, né, no meu casamento, é na minha família, né, é no meu trabalho, é da forma como eu conduzo a minha vida. O que eu faço aqui, né, é somente refletir aquilo que eu estou vivendo lá fora. Por isso que para o crente, irmãos, não existe distinção. Nossa vida é voltada para a presença de Deus, e todos os dias da minha vida eu preciso buscar e clamar por essa presença. Por isso que no carro, irmãos, quando eu estou indo para o trabalho, eu preciso louvar a Deus. Por isso que no meu trabalho eu preciso louvar a Deus, adorá-lo lá. Por isso que na minha vida, no meu trabalho, eu preciso honrar o Senhor, eu preciso me santificar todos os dias, né? Eu preciso me envolver por causa da presença. Deus está presente em todos os lugares. Não há lugar onde possa se esconder da presença de Deus. O salmista diz: não há lugar. Aonde eu vou, o Senhor está. Agora eu preciso usufruir dessa presença, não usar a presença. Puxa, Deus está aqui, então eu tenho medo. Mas não, eu preciso me mover por amor. A presença de Deus precisa trazer no nosso coração um temor e um amor, porque Ele está presente. Por isso que aqueles que realmente entendem a presença de Deus, mesmo diante de um diagnóstico médico, ele sabe que Deus está com ele. Mesmo diante de uma tempestade, de uma enfermidade, né, do abandono, de uma morte, de um luto, né, eles sabem, puxa, a presença de Deus está aqui. O Senhor está comigo. Quando nós vamos para a Bíblia, Salmo de Davi, Salmo 51, 11, Davi, né, esse salmo é o salmo que ele escreveu quando ele tinha pecado, e ele diz assim, Salmo 51, 11, não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Davi desenvolveu uma consciência da presença de Deus, e ele julgava aquilo algo mais importante da sua vida. Por isso ele não se importava em lançar diante dos homens, mas ele estava, né, se alegrando diante de Deus.
Por isso que na vida de Davi nós olhamos um homem que prontamente se arrependia. Por quê? Porque ele sabia que a presença de Deus estava ali. Ele desenvolveu essa consciência. E quando nós desenvolvemos essa consciência que a presença de Deus está conosco, que Jesus está conosco, nós não pecamos. Não falhamos. Na verdade falhamos, né? Mas nós não temos o intento de fazer. Não é algo assim, puxa, vou fazer. Por quê? Porque nós valorizamos a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus. Sabe, irmãos, como eu posso desenvolver essa consciência da presença? Existe, né, um estudo que diz que piloto de caça, quando ele está fazendo treinamento, ele é adaptado, ele é ensinado, né, nos seus treinamentos a desenvolver a consciência, né, de quando ele está, né, diante de uma adversidade, ele consegue identificar dentro de si, através, né, do que o corpo dele produz, né, se naquele lugar está faltando oxigênio. Vamos supor, né, aquele homem está dentro de uma cabine a 300.000, né, metros acima aqui da terra, e lá ele consegue identificar na sua vida, no seu, ali na forma como o seu corpo se comporta, que ele está faltando oxigênio. Ele é treinado para isso. Então ele sabe que o sintoma que o corpo está dando, puxa, está faltando oxigênio, então eu preciso fazer algo. Talvez é um espasmo na perna, né, um formigamento, talvez é algo que acontece dentro do seu corpo dá sinais, e ele identifica, puxa, né, está faltando oxigênio aqui, isso vai me matar. Nós deveríamos ser assim também com relação à presença de Deus. Nós precisamos identificar, né, como está a nossa vida, sintomas que nos mostram que nós estamos afastados da presença de Deus. Sabe, irmãos, uma frase do pastor Luciano, ele diz assim: ninguém cai de uma vez. A pessoa normalmente vai caindo, sabe? Ela vai dando sinais. Ela vai se enfraquecendo, se afastando de Deus, se afastando, e ali acontece a queda. Na verdade, a queda já aconteceu faz tempo, né? Mas não houve uma consciência, puxa, eu estou me afastando. Talvez, né, você pode fazer uma avaliação da sua vida. Puxa, quanto tempo faz que você não ora mais? Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia, a palavra de Deus? Quanto tempo que você não se deleita, né, no seu momento ali com o Senhor, dentro do seu quarto, no secreto? Coisas que você fazia. Quando Jesus questiona a igreja de Éfeso, mesma igreja que foi escrita a carta aos Efésios, aquele grupo de igreja, o Senhor Jesus ali, Apocalipse capítulo 2, acho que é capítulo 2 ou capítulo 3, diz que aquela igreja perdeu o primeiro amor. Sabe, irmãos, perdeu o primeiro amor, ela se afastou, ela sorrateiramente ela foi se afastando, aquela intensidade, aquele amor, aquele zelo, aquela importância pela presença, foi se esfriando. E a Bíblia diz, né? Abra comigo lá, Apocalipse capítulo 2. Jesus fala para aquela igreja. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo
ali 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Jesus fala para aquela igreja: lembre-se, pois, da onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Jesus fala: ei, volte a buscar da presença, volte a se deleitar diante da minha presença. Deus fala, o Senhor Jesus fala ao final ali: se você ouvir, verso 7, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando para aquela igreja aí: se você me ouvir, eu te darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Há uma promessa para essa igreja, que ela se voltasse para a presença, se voltasse ao primeiro amor, à prática do primeiro amor, que é a intensidade, que é o amor, que é o zelo, que é aquela intensidade de buscar o Senhor. O Senhor promete àquela igreja que ela iria se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso. Apocalipse 21 fala, né, desse paraíso. Apocalipse 21, Apocalipse 22 fala desse jardim. Nós precisamos valorizar a presença de Deus, porque nesse jardim, o jardim do Éden, o jardim do deleite, esse casal não valorizou a presença de Deus. Sabe, irmãos, como eu disse, você foi criado para invadir o sobrenatural. Deus te deu um poder, que é a sua presença. Você tem algo poderoso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Se você soubesse, né, o poder que há dentro de você, irmãos, nós viveríamos, né, uma mudança não somente nesse país, mas uma mudança global. Se as pessoas valorizassem a presença de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos que a autoridade ela veio com a comissão, né? Ali em Mateus 28, eles receberam autoridade, mas foi somente em Atos 2 que veio o poder, a presença de Deus e tomou conta daquele lugar. Irmãos, você está na mesma posição de receber esse poder, a presença de Deus. Qual era a diferença, né? É que esses homens, né, estavam naquele lugar e eles estavam unânimes, eles estavam orando, clamando pela presença de Deus. Irmãos, nós como igreja precisamos clamar pela presença de Deus. Você precisa clamar pela presença de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento. Nós temos que se voltar àquilo que é essencial, aquilo que é importantíssimo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos um ministério de um homem, né, que se voltou para a presença de Deus. Ao ponto da Bíblia falar que Lucas ali, Atos 19, 11, ele relata uma nova classe de milagres. Se você ler Lucas capítulo 19, verso 11, vai falar assim que existia os milagres, e através agora do ministério de Paulo existia os milagres extraordinários. Deus deseja fazer milagres extraordinários através da sua vida. Deus deseja fazer milagres, né, através de você como instrumento de Deus, assim como Ele fez em Paulo. O que estava na vida do apóstolo Paulo, o que estava na vida do apóstolo João, o que estava na vida do apóstolo Pedro, o que estava na vida de Jesus, está sobre a sua vida também. Agora nós precisamos tomar posse e clamar por essa presença. Qual era a diferença? Esses homens, eles não se importavam mais com a vida deles. A importância era buscar a presença de Deus. Eles buscavam a presença mais que todas as coisas. Eu não estou falando que você tem que parar de fazer tudo que você tem que fazer, irmãos. Mas nós precisamos valorizar. Quando o Júnior falou aqui sobre, né, buscar primeiramente as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, valorizando a presença. Você precisa valorizar a presença, eu preciso valorizar a presença.
Porque senão nós colocamos Deus num canto, num cantinho, enjaulado, como um animal de estimação, e nós tiramos a hora que nós queremos e colocamos de novo. Quando nós olhamos no jardim do Éden, Adão e Eva não valorizaram a presença. A Bíblia diz, Deus descia todos os dias na viração, ali no final da tarde, para se relacionar, estar presente. Não é somente com Adão e Eva, conosco também. Nós olhamos também num outro jardim, irmãos. Jardim do Getsemane. Lá, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Getsemane, o jardim onde os homens negligenciaram a presença. Mateus, capítulo 26, verso 36, diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sente-se aqui, enquanto eu vou orar ali. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então ele disse: Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os novamente dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhe: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus, a presença. Nós vemos os apóstolos, aqueles homens que estavam com Jesus. E mais uma vez, vemos um homem negligenciando a presença. Irmãos, o texto diz que Jesus estava tomado de tristeza e angústia. Talvez você, não tenha uma noção, mas Jesus, ele estava para carregar todo o peso do pecado da humanidade, irmãos. Ao ponto, diz a Bíblia, que ele suou sangue. Sabe, um momento de tremenda angústia, de dor, de tristeza. E quando Jesus olha para aqueles homens, que talvez fosse o momento ali que eles estivessem mais, mais precisando. A Bíblia diz que aqueles homens estavam dormindo, negligenciando a presença. Irmãos, mais uma vez, quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes nós não somos como esses discípulos? Quantas vezes nós negligenciamos o chamado de Deus, o chamado de Jesus para as nossas vidas? Quantas vezes nós
fazemos como o Getsêmani. Jesus confia em nós. Jesus confia para que eu e você façamos algo. E nós preferimos os prazeres do mundo. E nós preferimos os prazeres da carne. E nós negligenciamos aquilo que é importante. Quantas vezes nós preferimos, né, os prazeres do mundo ao invés da presença? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui que aqueles homens negligenciaram o momento mais angustiante de Jesus. Sabe, eu costumo me colocar nessa posição. Sabe, quando a gente olha para o chamado de Deus, para as nossas vidas, Deus achou em nós algo que nem nós mesmos achamos. Jesus talvez achou algo em você que você nunca tinha imaginado. Eu, particularmente, a minha vida é assim. Eu nunca imaginei ser um pastor. Eu não gostava de crente. Eu tinha pavor de crente. Mas Jesus me achou. Jesus viu algo em mim que nem eu tinha visto. Talvez seja com a sua vida também, obviamente foi. Jesus achou em você algo valoroso. E Ele confiou, assim como fez com o apóstolo Pedro. Confiou as ovelhas. Bom pastor, o supremo pastor, confiou os seus bens, aquilo que ele tem de mais precioso para você. Eu não quero ser achado dormindo, irmão. Eu não quero negligenciar a presença. E nós precisamos, sabe, todos os dias, Senhor, não me deixe negligenciar a tua presença. Não me deixe, não me deixe, né, que os prazeres desse mundo tire aquilo que de mais importante tem, a sua presença. Porque nesse jardim, os homens, mais uma vez, negligenciaram a presença daquele que era mais importante. Mas, nós partimos para a conclusão. Houve um outro jardim. João capítulo 19, verso 41. A palavra de Deus diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. João 20, capítulo 20, verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A partir do versículo 11, ali do capítulo 20 de João, diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus então disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, Rabone, quer dizer mestre. Jesus continuou: não me segures,
porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Nesse jardim onde Jesus estava, nós vemos uma mulher que valorizou a presença. Uma mulher que valorizou, uma mulher que estava à espera do Mestre. Nesse lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas peculiaridades. Ela estava onde Jesus estava. Ela estava valorizando a presença, ela estava onde Jesus estava. Irmãos, valorize o lugar onde Jesus está. Valorize o lugar onde Jesus está. Ela estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E sabe como eu sei que essa passagem é uma realidade? Porque Jesus, ele apareceu primeiramente para as mulheres. Talvez você não saiba, mas na cultura judaica, nos tempos bíblicos, a mulher, o testemunho dela não era levado a sério. Eles não levavam a sério um testemunho de uma mulher. Mas Jesus quis aparecer a uma mulher. Jesus apareceu para essa mulher que estava valorizando a sua presença. Jesus faz uma pergunta a essa mulher: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Obviamente Jesus sabia o que aquela mulher estava procurando. Mas sabe, irmãos, o que eu aprendo é que Jesus faz essas perguntas assim, né? Já sabendo a resposta. O que Jesus deseja é que a gente declare. Jesus, né, deseja que a gente fale. Jesus falou para essa mulher: por que você procura? A quem você procura? A pergunta é hoje: o que você está procurando aqui? É a presença? Jesus chama essa mulher pelo nome. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que Deus te conhece pelo seu nome. Jesus conhece você pelo seu nome. Jesus sabe exatamente qual é o seu nome. Jesus sabe quem você é, sabe a sua história, sabe as suas dificuldades, sabe o que você está passando. Ele sabe, né, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Ele é um Deus que se preocupa com relacionamento. Ao ponto de lhe conhecer você pelo seu nome. Ele sabe que o teu nome é socorro, help, Ele chama. Ele sabe que o teu nome é Letícia. Ele sabe o nome de cada um. Ele sabe a história de cada um aqui nesse lugar. Porque Deus é Deus conosco. Deus é Emmanuel. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. No primeiro jardim, a presença foi negligenciada. No Getsemane, a presença foi negligenciada. Agora, no jardim da ressurreição, a presença foi valorizada. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que Jesus, né, podemos falar que houve dois momentos, né, de vida a Jesus. Primeiro foi seu nascimento natural. E o segundo, nós olhamos a sua ressurreição. A Bíblia fala lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 20, que ele é as primícias do que dorme.
Talvez você possa perguntar, puxa, mas Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas sabe, irmãos, no sentido real, né, Jesus foi o primeiro que foi levantado para nunca mais morrer. Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E isso aconteceu, né, no jardim, onde a presença foi valorizada. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, né, no seu nascimento natural, a primeira mulher a segurar Jesus foi Maria, a sua mãe. Na sua ressurreição, a primeira mulher a segurar Jesus foi uma outra Maria, a Maria Madalena. E aqui há um contexto e há algo com relação a essas duas mulheres. A primeira pura, santa, né? A primeira, né, mulher, ela foi uma mulher que representava a pureza. Foi a virgem que representava, né, que estava trazendo aquele que acabaria com a dispensação da lei. Mas a segunda, Maria Madalena, o texto diz que era uma mulher que tinha sido liberta de demônios, tinha sido curada das suas enfermidades. Uma mulher que representa nós, cheio de problema, mas que abriu a temporada da graça de Deus, onde todos aqueles, né, que se achegarem, que valorizarem a presença, seriam bem-vindos. Eu queria que você ficasse de pé. Quando nós olhamos para esses textos, nós vemos esses três jardins. Existe ainda, né, o jardim onde fica a árvore da vida, o Éden de Deus, que está lá em Apocalipse 21, que é onde a árvore da vida está. Mas sabe, esse texto nos ensina algumas lições, e a principal é valorizar a presença daquele que está no jardim. No Éden não foi valorizado. No Getsêmani, no momento de aflição, também não houve valorização. Mas no improvável, aquela mulher que talvez era a mulher que ninguém dava nada, cheia de problema, que Jesus amou, curou, libertou, foi a mulher que valorizou a presença. Talvez você possa ter sido tocado por algum desses tópicos. Talvez você possa ter sido tocado por algo. Talvez você precisa, né, o Espírito Santo está falando ao seu coração sobre valorizar a presença dEle. Sabe, valorizar significa, né, você cuidar. A Bíblia fala sobre 1 Tessalonicenses, fala não extinguis, não apague o Espírito. Sabe, cuide, né, como você estaria cuidando, né, de algo delicado. Porque é algo muito importante. Digo para você, é algo mais importante que existe na sua vida. Valorizar a presença. A presença daquele que está em todos os lugares. A presença daquele que está em você. A presença daquele que ouve a sua voz.
Jesus está aqui. O Espírito Santo está sobre você, está em você. E quando nós valorizamos a presença, quando nós buscamos a presença, o Espírito Santo, ele está em nós para nos auxiliar, mas ele também está sobre nós para que nós possamos ser um canal de bênção para outras pessoas. Eu creio nisso, eu creio nos dons do Espírito. Esses dias eu estava vendo, um pseudo-cristão que estava falando, não, os dons cessaram. Eu creio, a Bíblia é clara, Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua restaurando. Eu sinto no meu espírito que o Senhor deseja ativar alguns dons aqui. A presença do Senhor está nesse lugar. A presença de Deus está aqui. E eu queria que você que deseja que os dons do Espírito fluam sobre a sua vida, eu queria te desafiar a buscar a presença de Deus nesse lugar. A história diz que John Wesley era um homem cheio da sua teologia, um homem que pregava. E certa vez ele decidiu evangelizar os índios dos Estados Unidos. E não deu certo. E ele se frustrou. E ele voltou para sua terra, a Inglaterra. E no caminho, ele passando por uma turbulência no mar. Turbulência. Mar revolto. Turbulência no céu, Ele passando. E existiam, nesse navio, tinha um grupo de homens chamados morávios. E aqueles homens estavam alegres. E ele, puxa, por quê? Olha as aflições, olha o medo. Porque eles entenderam a presença. Nada mais importava a não ser a presença de Deus. John Wesley voltou, continuou a sua vida. E um dia, numa reunião, ele foi tomado pela presença de Deus, qual ele chama que o coração dele foi aquecido. E daquele momento em diante, a vida e o ministério de John Wesley tomou proporções gigantescas. Hoje, muito do que nós estudamos, muitas coisas, foi porque esse homem decidiu buscar a presença de Deus. E outros homens. Eu queria desafiar você. Você que deseja buscar a presença de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você. Mas só aqueles que querem a presença de Deus. Só aqueles que querem a face de Deus. Nós vamos orar. E nós vamos impor a mão sobre você. Nós vamos orar para que os dons de Deus venham. E talvez o Espírito Santo está dentro de você, obviamente está dentro de você. Mas agora o Espírito Santo também vai estar sobre você. E você vai ministrar. E os dons de Deus vão vir sobre a sua vida, para que você abençoe o reino, para que você abençoe vidas. Eu creio que essa igreja aqui